Hoje a aula a gente vai comentar um pouco sobre o filme O Lado Bom da Vida, que tem a Jennifer Lawrence como protagonista. Eu gosto muito desse filme, já li o livro também. Eu não vou destrinchar ou apontar características do livro, né? Eu vou analisar só o filme mesmo. Outra coisa, eu não vou destrinchar nem colocar no divã nenhum personagem para apontar nenhum tipo de diagnóstico, até porque é um personagem, né? Então não tem nem sentido fazer isso. Terceiro, há certas interpretações bem metafóricas, né, alegóricas, ou até com uma certa conotação de autoajuda, do tipo de olhar o lado bom da vida. Não vai ser isso que eu vou fazer. Tipo, a aula de hoje a gente vai apontar algumas questões bastante eminentes que aparecem nesse filme do ponto de vista da psicanálise, e de certa forma fazendo uma correlação, né, com as terapias comportamentais, em específico aqui a TCC. Como eu disse anteriormente em outra aula, não é meu papel falar mal da TCC, mas é necessário apontar algumas questões que do ponto de vista da psicanálise se torna insustentável, né? Não vou estar aqui para falar que a TCC é isso ou aquilo, se é rasa, se não é rasa, se é profunda, enfim, não é o objetivo desse vídeo. Eu vou falar um pouco do filme e a gente vai, né, construindo junto essa aula. Primeiro, o filme tem uma história simples, né? Gira em torno do Pat, que é um homem, né, deve ter na faixa dos seus 30 e poucos anos de idade, que acaba saindo, né, de um hospital psiquiátrico, recebe alta. E o que fez com que o Pat fosse enviado para esse hospital, né? Ele era casado com a Nick, e um dia ele chegou em casa mais cedo e encontrou a esposa dele, né, tomando banho com o amante, ouvindo a música que era a música que tocou no aniversário, né, dos dois. O Pat tem um surto, eu estou usando essa palavra surto de propósito, tem um surto e começa a agredir, né, esse amante, e ele bate tanto, mas tanto nesse cara, que esse cara quase morre de tanto que ele apanha, né. Então, após esse acesso, né, esse episódio de raiva, né, esse surto, o Pat é internado. Eu acho interessante o fato dele ter sido internado, porque qualquer homem, qualquer pessoa, né, se deparando com uma cena que ele, né, se deparou, vai sentir raiva, vai sentir ódio, vai ter algum tipo ali de afeto, algum tipo de desejo ou algum impulso até mesmo de agredir, de matar. Tipo, isso não é incomum, né? Inúmeros homens, por exemplo, quando descobrem traições de suas respectivas esposas ou namoradas, chegam até mesmo a assassinar. E eles não são enviados para um manicômio ou para um hospital psiquiátrico. Os que conseguem ser presos são presos, né, por feminicídio. Mas por que eu estou dando esse exemplo? O fator que fez com que o Pat fosse enviado para um hospital psiquiátrico foi esse surto de raiva, que é completamente compreensível. Eu não estou dizendo que é completamente aceitável bater em alguém até quase morrer. Mas, do ponto de vista dessa cena, dessa situação, é completamente compreensível esse tipo de reação. Então, assim, tomou um fenômeno como uma manifestação, né, sintomática de uma doença, e o Pat foi meio que internado. Durante a trama, a gente consegue perceber que ele tem algumas ideias meio paranoicas, né? Ele tem uma maneira assim, muito particular de falar com as pessoas, né? Ele começa a ter uma espécie de uma obsessão com o próprio corpo, né? Que ele quer muito emagrecer para poder ele ficar com um corpo bonito para Nick. É uma característica interessante, importante também de marcar. Ele começa a ler os livros, né, de romance que a Nick lia, né, o que a Nick gosta. Tudo que o Pat faz gira em torno da Nick. Isso é muito importante de marcar também. Tudo que ele faz, todas as atitudes dele que ele começa a ter após a saída dele do hospital, gira em torno de uma coisa:
reconquistar a Nick, né? Retornar, né? Voltar com o casamento. E ele precisa mostrar para Nick que ele está bem, que ele superou a doença, que ele está curado. Estou usando essas palavras aqui de propósito. O Pat acaba conhecendo a Tiffany, que quem interpreta é a Jennifer Lawrence. Durante essa aula, eu vou meio que comentar bastante entre os dois, porque de um lado eu vou colocar o Pat como basicamente o que representa a ideia, né, das pessoas quando procuram uma terapia cognitivo-comportamental. E do lado da Tiffany, eu vou colocar a Tiffany muito mais para o lado da psicanálise. Então, assim, eu vou colocar essa diferenciação, essa separação, porque pode ajudar a gente, né, entender melhor o que eu estou querendo, né, falar com vocês. A Tiffany aqui, eu vou usar de propósito a palavra maluca. As pessoas ao redor da Tiffany, do ciclo social dela, acham que ela é maluca, né? Falam que ela transou com um monte de gente do trabalho dela, que o casamento dela não deu certo. Ela não é uma mulher muito assim, como que eu posso dizer, dentro dos padrões que se espera de uma mulher, né? Um padrão machista. Basicamente, a Tiffany é vista por todo mundo como uma louca, como uma maluca. Estou usando essas palavras de propósito. Inclusive, até o Pat começa a enxergar a Tiffany como uma maluca, como uma louca. Só que, ironicamente, os dois se conhecem. A Tiffany gosta muito de dançar, né? Se expressa bastante através da dança e ela meio que faz um trato com o Pat, do tipo, ela ajuda ele a conquistar a Nick e ele ajuda ela, no caso, com os ensaios, né, para esse campeonato de dança. Como toda e boa comédia romântica, né, os dois acabam se apaixonando. Mas eu não vou tratar do amor nesse filme. Então, assim, esse pequeno resumo aqui da trama, eu ainda não falei o final, vou falar o final mais pra frente, ajuda a gente, né, a entender muitos pontos. Por exemplo, o Pat acredita no seu diagnóstico. Essa frase, acreditar no diagnóstico, nos dias, né, hoje em dia, é muito, muito, muito comum. Tipo, nunca houve uma geração que tivesse tanto apreço pelo diagnóstico, tanto apreço pelo nome, tanto apreço pela etiqueta, tanto apreço por saber o que o sujeito tem. Né? Vou dar um exemplo, né? O que eu tenho. As pessoas hoje em dia, em sua grande maioria, acabam se autodiagnosticando. Isso é perigosíssimo, tanto do ponto de vista da psicanálise como do ponto de vista das terapias comportamentais. Por quê? Um terapeuta comportamental é alguém que estuda muito. É alguém que estuda em demasia, é alguém que todo dia está entrando no site ou procurando artigos em outros locais do mundo, por exemplo, onde foi descoberta uma nova técnica, tem um novo estudo neurológico, neurobioquímico ou químico em relação a tal componente no cérebro que faz com que a pessoa tenha tal coisa, ou foi colocada uma pesquisa com um experimento com 100 pessoas numa tribo tal que começaram a sentir tal coisa e a partir do momento que foi introduzida uma técnica X começaram a obter resultados. O que eu estou querendo dizer? Um terapeuta cognitivo comportamental estuda muito, tanto na formação, né, da faculdade de psicologia, como após a sua formação. É um estudo contínuo. Parte da terapia comportamental tem quase que como um pilar essa questão da atualização. Então, o terapeuta comportamental estuda e muito até dar um diagnóstico. Ele escuta e muito até dar um diagnóstico. Sendo que as pessoas hoje em dia costumam se autodiagnosticar com base em livro. A pessoa às vezes vai viajar, passa por, né, numa rodoviária, numa livraria, encontra um livro de autoajuda que diz, entre aspas, exatamente o que ela sente e diz, entre aspas, exatamente o que ela deve fazer para que ela possa, entre aspas, superar o que ela está passando. Então, assim, um dos problemas mais vigentes da atualidade, do ponto de vista da saúde mental, são as pessoas que se autodiagnosticam. Então, assim,
A pessoa entra, por exemplo, na internet e coloca, olha, eu tô com sensação de taquicardia, eu tô com uma dor de cabeça toda vez que eu tenho que apresentar um trabalho, eu tô com uma sensação de letargia no corpo, eu não sinto vontade de sair da cama, eu tenho muita vontade de chorar. Então, essas características aqui compõem um diagnóstico de borderline, por exemplo. Essa pessoa que lê esse tipo de coisa, que procura esse tipo de coisa, nunca procurou uma análise ou uma terapia dentro dessa perspectiva que eu estou apontando para vocês. Nunca procurou uma terapia, nunca falou, né, com um terapeuta sobre as suas questões e pega um livro que, na maioria dos casos, pode até ser de alguém que é da área, só que livro de autoajuda não substitui terapia. Aí vocês podem estar se perguntando, nossa, Daniel, como assim você não ia falar mal da TCC? Eu não disse que eu ia falar mal da TCC, mas assim, isso que eu estou dizendo para vocês aqui agora é extremamente importante do ponto de vista clínico, não apenas do ponto de vista da psicanálise. Porque assim, as pessoas estão tomando diagnósticos baseados em livros de autoajuda e acreditando que o livro de autoajuda substitui uma terapia. Uma pessoa que, no caso, pega um livro de 100 páginas e lê Como superar a sua angústia, 10 passos para superar a sua angústia, 5 sinais que você tem ansiedade e 5 sinais do que você pode fazer com a sua ansiedade. A pessoa acredita realmente que lendo um livro ela pode se autodiagnosticar e mais ainda, que ela pode, ela mesma, sozinha, sem a ajuda, sem o intermédio, sem o auxílio de uma outra pessoa, de um outro profissional, lidar, né, e superar o seu, entre aspas, problema. Então, assim, essa parte do diagnóstico de livro está muito em alta hoje em dia. Segundo ponto, é o tipo de diagnóstico etiqueta. A pessoa automaticamente, quando ela descobre, entre aspas, o transtorno que ela tem, ela coloca uma etiqueta na própria testa. Então, assim, vou dar um exemplo, bipolar, né, que é o transtorno que no livro, no filme, e com base, né, que algumas pessoas da comportamental, se assistirem esse filme, vai apontar características no PET de um bipolar, né? Talvez um bipolar tipo 1, se não me engano, ou tipo 2. Dependendo da cena e dependendo do personagem que no livro é muito mais detalhado, né? Mas enfim, a pessoa toma essa etiqueta aqui e coloca na testa. Então, assim, toda a alteridade desse sujeito, toda a subjetividade desse sujeito, todo o discurso desse sujeito que poderia, né, estar em análise ou numa terapia é anulado. Porque, assim, a pessoa, o sujeito, né, o paciente, tem um apreço muito mais pelo sentido, pelo significado do seu sintoma, do que necessariamente em relação ao que ele vai fazer com isso. O que significa isso, essa frase em termos simples? A pessoa, no fundo, quer saber o que ela tem. Mas nem sempre saber o que se tem ajuda ou muda alguma coisa. Então, assim, a pessoa às vezes pode ter um desejo de querer saber o que ela tem. Por exemplo, olha, eu sou uma bipolar tipo 1. Tudo que ela vai fazer na vida dela vai girar em torno desse diagnóstico. Como ela se sente, ela vai colocar a culpa e vai dar uma justificativa em cima desse diagnóstico. É muito perigoso esse tipo de diagnóstico de etiqueta, porque o sujeito passa a não se ver mais. Ele só passa a se enxergar através do diagnóstico que ele recebeu, um diagnóstico que ele recebeu do outro. Só que nem sempre esse diagnóstico que ele recebe do outro causa nele uma espécie de uma satisfação ou uma aceitação. Por quê? Há inúmeros pacientes que vão a psiquiatras, por exemplo, e recebem um diagnóstico de bipolaridade. Aí, por exemplo, essa pessoa vai num terapeuta cognitivo-comportamental e recebe um diagnóstico de border. Aí essa pessoa, por exemplo, vai em outra terapia e recebe diferentes diagnósticos. Essa pessoa que deseja tanto saber o que ela tem fica ainda mais confusa. Ela fica confusa em relação ao que ela tem e ela fica mais confusa ainda em relação ao que ela vai fazer para mudar isso. Porque essa frase aqui
está no âmago de toda e qualquer terapia cognitivo-comportamental do ponto de vista do paciente, que é como eu resolvo esse problema, como eu vou mudar, porque toda a trama em torno do Pat gira em torno dessa frase. O Pat ele quer mostrar para Nick, sua ex-esposa, que ele está curado, que ele é um homem diferente, que ele faz exercício físico, que ele cuida do corpo, que ele tem um apreço agora pela literatura e pelo romance, pela história, que ele é um rapaz culto, que ele é um rapaz que sabe dançar. Então, assim, ele quer mostrar para Nick o quê? Que ele mudou, que ele está curado, que ele é um novo homem. Sendo que, agora começa a parte da problematização do ponto de vista da psicanálise. Sendo que uma estrutura clínica, neurose, psicose e perversão, é imutável, é irreversível, é estrutural. Não tem como mudar. Um neurótico obsessivo não tem como deixar de ser um neurótico obsessivo. Toda a configuração do seu sintoma, o seu olhar frente ao desejo do outro, em relação à sua angústia, em relação ao lugar que ele se coloca, né, frente à demanda e o desejo do outro, isso não muda. Isso não muda. Então, assim, parte do embate, digamos assim, entre a Nick e o Pat é o seguinte: o Pat quer mudar. O Pat quer se tornar uma outra versão dele mesmo, uma versão mais aceitável. Para quem? Para Nick. O mundo aqui do Pat gira em torno do quê? Da Nick. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, tudo que ele pensa tem o que como referência? A Nick. Então, assim, essa própria posição do Pat de se colocar como alguém diferente, como alguém melhor para Nick, do ponto de vista da psicanálise em Freud, é basicamente um ideal de eu, do tipo, ele se coloca de uma forma, né, para ser aceito, visto, reconhecido e amado pela Tiffany, né, nessa configuração do desejo da Nick, né, que é a ex-esposa dele. A Tiffany, que é chamada pelos outros de maluca, ela se aceita muito melhor do que o Pat. Eu estou usando essa palavra aceita de propósito. Por quê? A grande questão, né, o grande ponto, o ponto crucial de uma análise é justamente a sustentar. Se eu pudesse definir uma análise assim, uma palavra, do ponto de vista do sintoma, do ponto de vista de todas essas questões, né, inerentes à angústia que o sujeito passa, né, na vida, sustentar. E eu vou problematizar um pouco mais. Pega essa palavra sustentar e separa esse sus, coloca um tracinho no tentar, tipo, tentamos suportar os nossos sintomas. O que tá em jogo aqui não é uma eliminação total do sintoma, porque não existe. A Tiffany, no filme, compreende isso muito bem, porque ela reconhece que ela tem defeitos, ela reconhece que tem características nela que não vão mudar, por mais que ela tente. Ela já tentou mudar e ela entendeu que o seguinte, do ponto de vista do sintoma para a psicanálise, do ponto de vista de determinadas assim, questões e problemas, tem problemas que nunca vão mudar. Eles podem se moldar a diferentes situações, mas mudar, transformar, eliminar, não, assim, o sujeito, do ponto de vista freudiano, ele não é que ele troca de sintoma, há uma substituição de sintoma, mas às vezes também pode ter uma espécie de um deslocamento de um conteúdo sintomático para uma situação diferente. O que isso significa em termos simples? Imagine que tem uma pessoa que ela começa a ter um sintoma onde ela só se relaciona com homens que são indiferentes a ela, que não estão nem muito aí para ela, né? Uma mulher aqui, hipoteticamente falando, né, nesse exemplo. Homens que não são tão carinhosos, homens que de certa forma ficam com ela, mas não dão muita bola para ela, assim, não colocam ela nesse pedestal, digamos assim.
São homens que ela ama, né, se relaciona, mas que não valorizam muito essa pessoa, né, essa mulher aqui em questão. Digamos que essa pessoa entre numa terapia e diga isso: olha, eu tô me relacionando aqui com um homem que não tá nem aí pra mim. Aí essa pessoa, durante um tempo na análise, na terapia, né, percebe que esse relacionamento tá fazendo mal pra ela e ela decide terminar esse relacionamento. Passa 1 ano ou 2 ou 6 meses, ela engata em outro relacionamento e ela, né, começa a se relacionar com essa pessoa e essa pessoa tem o mesmo comportamento do ex-namorado dela. Isso acontece não só nesse exemplo que eu estou dando de relacionamento abusivo, mas na vida. Então, assim, em relacionamento, às vezes a pessoa diz assim: olha, eu sempre termino os meus relacionamentos da mesma forma. Eu nunca consigo ficar em emprego nenhum. A pessoa pode até mudar de emprego, mas passa sempre o mesmo período em cada emprego, sempre arranja um problema ou diz que os outros, né, criaram um problema com ela. O que eu estou querendo dizer? O sintoma aqui, ele não desaparece. Ele se desloca. Se a gente for tomar, né, do ponto de vista freudiano, né, com uma alegoria bem assim, uma metáforazinha do tipo que o Freud adora usar nos seus textos, o sintoma é como se fosse um inquilino de um apartamento que ele muda de apartamento em apartamento. Um dia ele pode estar no 201, outro dia ele pode estar no 303. O sujeito aqui é esse prédio enorme. Não tem como expulsar esse inquilino. Então, assim, tem dias que esse inquilino vai estar num andar e você, né, vai estar no outro. Só que esse inquilino não vai desaparecer do prédio. Então, assim, parte da proposta da cura, da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é só vocês imaginarem uma sala com uma televisão e um sofazinho pequeno e uma pessoa sentada nesse sofá assistindo televisão. Só que dentro dessa sala pequenininha tem um elefante enorme. Enorme o elefante. E o elefante está muito, muito, muito próximo dessa pessoa que está sentada no sofá. Essa pessoa não consegue ver o que está na televisão. Essa pessoa se sente sufocada com o peso do elefante, pressionando ela, né, contra a parede. A terapia cognitivo-comportamental tem a seguinte proposta. Ela faz o sujeito acreditar que ela pode tirar esse elefante de dentro da sala, sendo que esse elefante nem a cabeça dele passa pela porta, quem dirá o corpo. A proposta da análise é a seguinte: é fazer com que o sujeito consiga assistir televisão mesmo com esse elefante na sala. Claro, um elefante na sala é impossível não olhar, ou melhor, é impossível não aceitar, né, essa realidade aqui que o elefante está na sala. Só que às vezes o elefante pode estar no canto da sala. Às vezes o elefante pode estar deitado e você pode colocar os pés em cima da barriga do elefante enquanto você assiste televisão. Às vezes o elefante está atrás da televisão tentando, né, chamar a sua atenção mais para a sua cabeça, né, digamos assim, do que para o que está assistindo, do que está passando na televisão. O que eu estou querendo dizer com essa alegoria? A análise é aprender a conviver com esse elefante na sala. Ele não vai sair da sala. É impossível tirar esse elefante da sala. Por quê? É o sintoma do sujeito, é estrutural. A Tiffany entendeu muito bem isso, que o seu sintoma, o fato dela, entre aspas, ser vista e chamada, né, de maluca, é algo que não vai mudar. Eu estou usando a palavra maluca de propósito aqui, é algo que não vai mudar, e ela entende isso, ela compreende isso. Diferente do Pat, que tem, né, esse desejo aqui iminente de se curar, de mudar. De mudar para quem? Para o outro. É um ponto crucial que esse filme também nos faz refletir, é essa problemática do outro, do tipo, o Pat, ele não quer melhorar para ele mesmo. Ele depende da aprovação e do reconhecimento e do amor de quem? Da Nick. Ele não está buscando a melhora com o intuito de ser uma pessoa melhor. Não, ele quer ser uma pessoa melhor para Nick. Na sua concepção, se tornando uma pessoa melhor, ele será escolhido pela Nick.
Então, assim, é muito interessante quando a gente percebe, por exemplo, que algumas pessoas optam por entrar numa análise. Muitas das vezes não é nenhuma demanda da própria pessoa, é uma demanda do outro. Então, assim, às vezes um namorado, por exemplo, que namora uma moça que, entre aspas, se diz ter borderline, né, transtorno borderline, ela chega para terapia ou para análise e diz assim, olha, eu tô com acessos de raiva, eu tô muito controladora no meu relacionamento, eu estou com muitos ciúmes, não tá dando no meu relacionamento mais, né? E o meu namorado falou que eu preciso procurar uma terapia. Porque se eu não melhorar, ele não vai continuar comigo. Isso acontece. Ou pior, às vezes a pessoa entra em análise, né, ou procura uma análise. Eu não vou usar o termo entrar em análise porque do ponto de vista da psicanálise é outra coisa. Às vezes uma pessoa procura a análise, né, e coloca como demanda principal o fato de que o namorado disse que, né, ou namorada disse que se essa pessoa procurar análise, estiver em tratamento e melhorar, os dois podem voltar. Então, assim, muitas das vezes a pessoa tem uma demanda de análise que não é nem dela, é uma demanda de análise do outro. Então, assim, essa participação aqui, essa função que o outro exerce na configuração, né, do desejo e do ponto de vista do próprio sujeito em relação ao outro, influencia demais. Assim, tem pessoas que só querem se tornar, entre aspas, pessoas melhores, né, só querem, tem esse desejo de se tornar uma pessoa melhor para o outro, para receber um olhar, uma aprovação e reconhecimento de quem? Do outro. Outro ponto interessante que a gente pode pensar em relação a esse filme é que o Pat, ele foi internado. Ele não foi para uma terapia. Ele não foi denunciado na polícia, por exemplo, pagou uma multa e entrou em terapia. Não, ele foi internado. Ele teve um acesso de fúria e ele foi internado numa clínica psiquiátrica com inúmeros outros pacientes, com inúmeras outras questões e discursos. É muito importante o fato de que uma clínica psiquiátrica, claro que no filme há uma romantizada, lógico, Hollywood, só que o que está em jogo aqui é o discurso do paciente, é o que o sujeito fala em análise ou em terapia. Então, assim, a própria questão da clínica psiquiátrica não tem como objetivo fazer o sujeito falar. O principal objetivo de uma clínica psiquiátrica, pensando do ponto de vista psicanalítico, eu não vou usar o ponto de vista Foucaultiano porque não é a minha área, mas é quase que uma anulação do próprio sujeito. Assim, há uma espécie de uma mortificação desse sujeito. Ele é isolado, ele é exilado e ele é rechaçado pela sociedade. As pessoas olham uma pessoa, né, que está numa clínica psiquiátrica, por exemplo, como uma pessoa maluca, como uma pessoa louca. O Pat não quer ser visto como uma pessoa louca e não quer ser visto como uma pessoa maluca. A Tiffany não tem problema nenhum em ser vista assim, ou ser chamada assim, ou ser chamada, né, por esse nome. É muito forte essa questão, né, no filme e principalmente no livro, porque o Pat toma esse diagnóstico para ele. Ele toma esse nome para ele, assim, ele teve um acesso de fúria ao ver o amante da sua esposa tomando banho com ela. Milhões de pessoas poderiam ter a mesma atitude, ou até pior. Mas ele tomou um diagnóstico, aqui, né, um diagnóstico, foi internado por conta disso, e passou praticamente todo o período, né, após a internação querendo parecer uma pessoa normal. Ele quer parecer uma pessoa normal. A Tiffany faz com que ele entenda que ele não vai ser normal nunca. E qual é o problema nisso? Do ponto de vista da psicanálise, o que dá para a gente problematizar é exatamente essa pergunta. Qual é o problema em não ser normal? Porque
do ponto de vista médico, do ponto de vista psiquiátrico, né, do ponto de vista das terapias comportamentais, há uma espécie de um sonho, digamos assim, né, do sujeito em ser normal. Normal aqui não está atrelado a normal igual saudável. Normal aqui está atrelado a sem parecer que tem problemas. Por quê? O grande dilema de um transtorno mental, estou usando o termo transtorno mental de propósito, é justamente não parecer que você tem um. Então, assim, a depressão, ela aparece, por exemplo, sob forma de semblantes. Então, assim, a pessoa, em geral, né, na cultura, né, no popular, digamos assim, tem uma compreensão de que a depressão é a pessoa que fica o dia todo dentro do quarto, essa pessoa que não sai, que só usa roupa preta, que não é feliz, que não dá risada. Quando uma pessoa diz que tem depressão e essa pessoa é vista numa festa, por exemplo, dando risada, ou fazendo algo, ou trabalhando, ou enfim, fazendo qualquer outra coisa que não seja ficar em casa sem conseguir fazer nada, essa pessoa tem a sua própria condição questionada. O que isso significa? O maior problema não é ter uma doença. Do ponto de vista da saúde mental, né, das condições e das questões psicológicas, mas é parecer que você tem uma. Então, assim, uma pessoa que tem acesso de ansiedade, ela não quer, no meio de uma reunião, num shopping ou numa praça de alimentação, começar a mão ficar suada, começar a boca ficar seca, um ataque cardíaco. Ela faz o quê? Ela toma um remédio. Uma pessoa não quer parecer para os outros que ela está em surto, que ela não está aguentando mais as questões que ela está passando. O que ela faz? Ela faz 2, 3 vezes na semana terapia, toma 7, 8, 9 comprimidos e mostra para todo mundo que está bem. Então, assim, na nossa própria sociedade, há quase que uma espécie de uma deslegitimação da própria tristeza. É como se o sujeito hoje não pudesse mais ficar triste. Vivemos numa sociedade onde basicamente nos é proibido até mesmo ter problemas. Se você tem um problema, resolve. Se você está passando por alguma coisa, resolve. Procura um médico, procura um psiquiatra, procura um psicólogo para saber o que você tem. A problematização do ponto de vista da psicanálise é essa. Tá, mas você vai fazer o que com isso que você tem? Do ponto de vista da psicanálise, o que vai mudar na vida da pessoa se você chega para uma paciente e diz assim, olha, você é uma neurótica histérica com traços obsessivos, cujo sintoma você se identificou com o sintoma do seu próprio pai, e você tem uma relação edípica com a sua mãe, no qual você a enxerga como uma rival. A sua obsessão vem de uma identificação com o seu pai, por isso que você está fazendo isso. O que essa informação muda e vai mudar na vida de um paciente? Nada. Saber que você é um neurótico obsessivo, que você é um neurótico fóbico, isso vai mudar em que na sua vida? Nada. Do ponto de vista da psicanálise, a própria noção de desrespeito tem muito mais peso pro analista. Só que na TCC é diferente. Na TCC e na psiquiatria são correntes que fazem questão, né, faz questão de falar para o paciente o que ele tem. Quando você diz para o paciente o que ele tem, a primeira coisa que ele vai fazer é pesquisar. A primeira coisa que ele vai fazer é pesquisar. A partir do momento que ele pesquisa, ele vai começar a criar uma série de identificações com aquilo que o suposto profissional diz que ele tem. Então, assim, às vezes ele pode encontrar até outras coisas. Ele pode aumentar um problema que às vezes não é nenhum problema. Então, assim, é muito comum, por exemplo, às vezes a pessoa acorda com o olho vermelho. Digamos que essa pessoa trabalha como TI, ou trabalha como técnico de informática, ou trabalha num escritório, e essa pessoa passa muito tempo em frente à tela do computador. 8 a 10 horas por dia, por exemplo.
Essa pessoa amanhece com o olho vermelho e ela automaticamente coloca no Google, olho vermelho, o que é? Vai aparecer milhões de coisas. Conjuntivite, problemas da conjuntiva, síndrome do olho seco, tumor, glaucoma, vai aparecer um monte de coisa. Essa pessoa vai pesquisar tanto no Google para ver o que ela tem, que ela vai começar a acreditar num diagnóstico que não lhe foi dado. Aí quando essa pessoa, por exemplo, procura um oftalmologista, vai chegar para ela e vai dizer, olha, o que você tem é uma alergia e eu vou te passar um colírio. Né? Você não tem câncer, você não tem tumor, você não tem síndrome de olho seco. Mas por que as pessoas começam, né, a ter esse comportamento? Justamente por conta dessa espécie de glamorização em torno da definição do que as pessoas têm. Inúmeros podcasts hoje têm um sucesso, né, absurdo, porque levam profissionais que, entre aspas, falam para as pessoas o que elas querem ouvir ou o que elas têm. Sendo que uma pessoa que está num podcast falando para 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, e a fala dela atinge, por exemplo, 300 mil pessoas, dessas 300 mil pessoas, 299.500 nunca procurou uma análise, nunca procurou uma terapia. Essa pessoa toma uma informação que ela escuta num podcast, num vídeo, num vídeo do Instagram, no TikTok, e ela mesma se dá o diagnóstico. Ela mesma procura no Google, olha, 5 maneiras de lidar com o transtorno borderline, ou 5 maneiras de lidar com a ansiedade, ou sinais de que eu tenho ansiedade. Esse tipo de abordagem é basicamente a mesma abordagem que essas pessoas que, entre aspas, leem em mão. Eu não estou aqui falando das pessoas que, né, estudam tarô ou leitura de mão. Estou falando a pessoa que quer tirar dinheiro dos outros. Que, por exemplo, imagine que chega uma pessoa, né, numa sala onde tem uma pessoa que diz que lê o futuro ou algo assim, e essa pessoa, no caso, entra com um cordão de ouro. E nesse cordão de ouro tem uma letra A, por exemplo. Aí essa pessoa pergunta, qual é o seu nome? Aí a pessoa que está com o cordão com a letra A responde, meu nome é Tamires. Aí essa pessoa se senta e começa a mexer no cordão. Aí a pessoa que, entre aspas, diz que sabe o futuro, diz o seguinte, sinto que você está um pouco triste e tal. Aí quando ela diz isso, Tamires começa a segurar o cordão e no pingente. Aí essa pessoa solta, eu sinto que você perdeu alguém da sua família. Gente, isso é óbvio. Sim, tá vendo a pessoa segurando o cordão, tá um sinal ali e ela começa a dar uma série de sugestões para a pessoa. Do tipo, era uma pessoa muito próxima, era sua avó. Era sua avó, a pessoa vê a letra A. Aí ela vai meio que tentando adivinhar o nome da avó da pessoa. E com base nas expressões da pessoa, ela vai vendo se ela está no caminho certo ou no caminho errado. Até dizer o nome da avó. Por que eu estou usando esse exemplo? Quando uma pessoa escuta num podcast determinadas características de um espectro, de um diagnóstico, de um transtorno, isso é pura sugestão. Porque essa pessoa que está falando isso no diagnóstico não atendeu você. A pessoa que está falando num podcast, num vídeo, ela não atendeu você, ela não ouviu você, ela não sabe o que você tem. Você está tomando uma sugestão que pode ser que você não tenha isso. Igual a questão do olho. Pode ser que você não tenha essa síndrome do olho seco. Pode ser que seja somente uma alergia. Então, assim, o problema desse tipo de diagnóstico de livro, de etiqueta, de podcast é que é extremamente sugestivo. É um tiro que pega em várias pessoas. Do ponto de vista da psicanálise, o neurótico por si só é um sedento por significado, é um sedento por sentido. Ele quer saber o que ele tem. O próprio Freud, quando atendia as histéricas, notou, né, essa característica, assim, escrachado, né, que a histérica, ao mesmo tempo que ela convoca o médico para dizer o que ela tem,
ela o desqualifica e o nega a partir do momento que o médico diz o que ela tem. Então, assim, às vezes a própria pessoa, quando procura uma terapia comportamental, um psiquiatra, ela mesma não acredita no diagnóstico que ela recebe. Ela questiona esse diagnóstico. Ao mesmo tempo que ela endereça ao médico uma demanda de saber do tipo, doutor, o que eu tenho? Quando esse doutor diz o que ela tem, ela nega. Ela diz que não é bem assim, ela não concorda com o diagnóstico, por exemplo. Só que tem pessoas que procuram a análise, procuram a terapia, não é nem para resolver os problemas. Estou usando esse termo de propósito. Mas para saber o que ela tem. O ponto crucial aqui para uma terapia cognitivo-comportamental é o seguinte: saber o que você tem faz com que o sujeito, entre aspas, faça alguma coisa em relação ao que ela tem. Então, assim, eu sou um border. Então, eu tenho isso. Eu sinto isso. Por conta disso, eu vou usar essa técnica. Eu vou usar esse remédio. Eu vou evitar esse tipo de situação, vou evitar esse tipo de relação. Essa pessoa tem aqui uma espécie de um aviso, não de um aviso, mas de uma instrução, né? Uma instrução que dirige essa pessoa. Olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou agir de tal forma. Para a psicanálise não é importante. Do ponto de vista da análise, do ponto de vista da economia do sintoma, não é importante para o sujeito saber, por exemplo, a estrutura dele. É importante para o analista na condução do tratamento, mas do ponto de vista clínico, não é importante para o paciente saber se ele é um neurótico histérico com traços obsessivos ou com traços psicóticos, porque o diagnóstico estrutural na psicanálise diz respeito ao analista. Não é papel do analista dizer o que o paciente tem. Por isso que muitas pessoas se frustram com a psicanálise. Porque não é papel do analista diagnosticar, não é papel do analista dar significado ao que o paciente diz, não é papel do analista dar uma nomenclatura, um diagnóstico, dizer o que ele tem, dizer o significado do seu sintoma. É o sonho de todo paciente. É a demanda de saber que todo paciente endereça ao analista, mas não é posição, tampouco função do analista responder essa demanda. Por quê? Do ponto de vista da economia do sintoma, para o sujeito, ele não vai mudar nada. Ele não vai... a pessoa que ela está, por exemplo, dentro de uma configuração específica de sintoma, por exemplo, numa compulsão à repetição. Nesse mesmo exemplo que eu dei anteriormente da moça, né, que só se relaciona com homens abusivos. É uma compulsão à repetição, por exemplo. Pode ser uma compulsão à repetição de uma determinada cena, pode ser com que... Isso é hipoteticamente, né? Pode ser que na infância dela, o pai dela era um homem que batia na mãe, que não ligava para a mãe, que não era carinhoso com a mãe. E ela teve essa questão aqui de identificação com a mãe e essa relação, né, de amor e de fantasia edípica pelo pai. Ela acabou meio que deslocando a figura do pai para esses homens que não ligam para ela. Isso é um exemplo hipotético. Não é que toda pessoa que está no relacionamento abusivo tenha uma questão com o pai ou que tenha uma cena específica, né, de um sintoma que ela esteja repetindo. Isso é uma cena hipotética, é uma alegoria figurativa para fazer com que a gente compreenda determinadas questões. Por quê? Quando uma pessoa toma psicanálise como, tudo é coisa da mãe, tudo é coisa do pai, tudo é o Édipo, isso coloca a psicanálise de um ponto de vista muito reducionista, o que não é o caso. Coloca a psicanálise do ponto de vista que é muito de definir, de dizer o que é, né? O famoso Freud explica que não é a psicanálise, né? Pelo menos a psicanálise lacaniana não trabalha dessa forma, a freudiana também, nesse sentido de dizer, de acabar colocando tudo no mesmo pacote. Tipo, compulsão à repetição, não sei o que, culpa é neurose obsessiva, sintoma no corpo é neurose histérica, fobia é um neurótico fóbico. Não deve ser encarado dessa forma, porque acaba com que o discurso traz uma certa, né, redução do que é realmente a psicanálise. Então, assim, nesse exemplo que eu acabei de dar, pode ser que a pessoa realmente tenha, né, essa cena aqui. Vai mudar o que na vida da pessoa, na configuração desse sintoma?
o analista chegar para ela e falar, olha, você está se relacionando com homens abusivos porque o seu pai era um pai abusivo. E você, né, por conta do Édipo, nutriu, né, esses sentimentos aqui, essas fantasias com o seu pai e está deslocando a figura do seu pai para esses homens abusivos que você está se relacionando. Dizer isso ao paciente vai fazer com que essa mulher aqui hipotética mude, com que ela na segunda-feira, por exemplo, bata o martelo e diga, olha, eu nunca mais vou me relacionar com um homem que seja abusivo. Pode ser que daqui a 2, 3 meses ela entre em outro relacionamento e o cara seja abusivo. Por quê? O sintoma para a psicanálise é do ponto de vista inconsciente. Uma compulsão à repetição é do ponto de vista inconsciente, em termos freudianos. O gozo sintomático, o gozo do sintoma, essa espécie desse prazer dolorido, né, em termos lacanianos, né, do gozo, de uma maneira bem simples, mas do ponto de vista freudiano, essa compulsão à repetição, o famoso, meu Deus, eu não sei porque que eu continuo fazendo isso, eu sei que isso me faz mal, mas eu não consigo parar, eu sei que eu estou nessa situação por conta disso, mas saber o porquê eu estou nessa situação não impede com que a pessoa volte a ficar nessa situação. Porque o sintoma é inconsciente, gente. O sintoma não é consciente, o sintoma é um sintoma inconsciente. O que o sujeito está fazendo, toda essa situação do tipo, olha, eu estou fazendo isso aqui, mas nada muda, eu estou com esse problema aqui, mas nada muda, eu continuo na mesma coisa, só muda o inquilino para o andar diferente, né, desse mesmo prédio. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, não faz muita diferença pro paciente saber o que ele tem. Porque na configuração do sintoma dele, o sintoma dele vai continuar gozando. O inconsciente dele, as pulsões aqui, né, o id dele, do sintoma aqui como esse substituto de uma satisfação sexual, em termos freudianos, vai continuar gozando. Essa pessoa, do ponto de vista psicanalítico, vai continuar gozando com o seu sintoma, por mais que ela saiba o que o sintoma dela é, o que o sintoma dela signifique. Porque toda essa demanda aqui de saber, de significação, de saber o que eu tenho, é uma demanda de saber neurótico. Os neuróticos são sedentos por significações, por significados, por sentidos. Por isso que hoje em dia há essa glamorização enorme em cima do diagnóstico. Diagnóstico de podcast, diagnóstico de livro, diagnóstico de psicólogo no TikTok, diagnóstico de Instagram, de post de Instagram. 5 características que você tem TDAH, 5 características que você tem borderline, 5 características que você tem bipolaridade. Diagnóstico se dá em análise ou em terapia. Terapeutas cognitivos comportamentais podem vir a dar um diagnóstico, sim. Não é que o diagnóstico esteja errado, não é que o psicanalista deva questionar o diagnóstico de um terapeuta comportamental, não é que um psicanalista deva questionar ou invalidar todas as evidências e os estudos que esse terapeuta cognitivo comportamental fez e teve, todo o trabalho de escuta que esse terapeuta cognitivo comportamental teve no diagnóstico ao paciente. A questão é quando esse diagnóstico se torna fácil para qualquer pessoa. Então, se a pessoa compra um DSM, baixa um DSM na internet, entra no podcast, vê um corte de 10, 15 minutos de alguém falando sobre algum transtorno e essa pessoa toma essa palavra para si. Assim, toma esse significante, né, em termos lacanianos, um significante sozinho não tem significado algum, mas um significante articulado com outro significante tem um significado. Então, assim, esse significante que vem do outro. É um outro aqui que de certa forma, né, dentro do matema lacaniano, né, esse S2 aqui, né, mas tem toda uma questão com o mestre também, do tipo, olha, quem está me dando esse diagnóstico é uma pessoa que vendeu não sei quantos mil livros, é uma pessoa que apareceu não sei quantos podcasts, é uma pessoa que é muito conhecida, é uma pessoa que tem um título de doutor e tal, sendo que essa pessoa não te atendeu. Diagnóstico deve ser feito em terapia. Livro de autoajuda não substitui a análise e terapia. Então, assim, o filme O Lado Bom da Vida tem uma crítica absurda em cima dessas questões.
Não é um filme de comédia romântica apenas. Como comédia romântica é excelente. Só que, do ponto de vista da saúde mental, a crítica que o Pat, né, a história do Pat faz às terapias comportamentais é incrível. E a Tiffany, assistam esse filme e olhem para a Tiffany como uma representação da psicanálise. O que é a análise? O que o paciente... Qual que é a diferença de um paciente que faz a análise e um paciente que faz terapia cognitivo-comportamental? Está claramente aí no filme, da Tiffany e do Pat. Caso alguém tenha interesse em adquirir outras aulas em relação ao analista, a diferença de terapia para análise, a função do analista, a posição do analista, questões de transferência, basta chamar no privado. Espero que vocês tenham gostado.